pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Só quero lembrar você aqui de Miami que hoje à noite nós temos a nossa reunião presencial e eu conto com você lá, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens pactos, né? A linguagem de Deus através do texto bíblico. Tá bom? Preparei uma reflexão aqui que eu confesso que eu não esperava não. Eu estava pensando em outra direção, mas sabe como é, né? Conforme a gente vai meditando, estudando e orando, as coisas vão mudando. Eu espero que você goste, que você comente, que você me dê um feedback, tá bom? E que gere boas conversas lá, especialmente na nossa reunião presencial. Obviamente eu queria pedir para você aqui, né, considerar, deixar um like, escrever um comentário aí, um oi, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ou fazer um comentário sobre o texto, né, sobre a meditação. É sempre importante para a gente, sempre nos anima muito quando a gente recebe comentários sobre a meditação para saber como a gente está ajudando ou como a gente pode ajudar você na sua jornada de fé, tá bom? Então considera aí, durante a meditação, se algo chamar a sua atenção, falar o teu coração, ou gerar uma dúvida, né? Escreve aí para a gente poder responder. Né? Se for algo que você não queira expor a público, tem como você mandar mensagem no privado. A gente recebe e fala com você depois, tá bom? É isso, gente. Vamos orar para preparar nossas mentes e corações para ouvir a voz de Deus. Vamos nessa. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que Tu venha nos limpar, nos purificar, perdoar nossos pecados e nos preparar para esse momento em que louvamos o Teu nome e buscamos meditar na Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu venha nos livrar de todo o preconceito, de toda a ideia pré-concebida, que possamos estar abertos e livres, Senhor, para ouvir a Tua voz e aceitarmos os desafios que a Tua palavra nos oferece. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Nós estamos buscando, Senhor, nos alimentar e crescer na fé para que possamos ser verdadeiros embaixadores e embaixadoras de Cristo, trazendo a mensagem de reconciliação ao mundo e às pessoas ao nosso redor. Fala conosco, nós te rogamos, e nos ajuda, Senhor, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos. Nós apresentamos diante de Ti cada causa, cada necessidade de cada pessoa que nos procura e todos nós que estamos aqui conectados nesse momento, Senhor, que Tu venhas a receber as nossas causas e nos ajudar. Nós confiamos no Teu socorro, confiamos no Teu consolo, confiamos no Teu poder. Por isso te oramos em nome de Jesus. Amém. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas. O conforto que ela traz. Você então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro.
sou fraco. Então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou repetir caso você não lembre. No alto dos meus 16 anos, eu não frequentava igreja nenhuma, obviamente. Até que meus irmãos foram a um retiro de carnaval em Volta Redonda e voltaram radiantes. Fiquei muito curioso para saber como um retiro espiritual durante o carnaval podia ser algo bom. Perguntei se a piscina era boa, mas não havia piscina. Perguntei se o gramado do campo de futebol era bom, mas não tinha gramado. Se não me engano, eles tiveram que capinar uma área para poder jogar bola. Então eu não consegui entender como um retiro sem nada do que eu gostaria de fazer poderia ter sido bom. Mas o fato é que meus irmãos gostaram muito e estavam muito mudados. Eu fiquei curioso, obviamente, comecei a visitar a igreja para conhecer aquele grupo de pessoas tão maravilhosas. Para resumir a história, em menos de 2 meses eu estava me batizando na Igreja Metodista Betel, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu lembro de uma marca daquele retiro. Os jovens compuseram uma música. A letra dizia: a unção está sobre ti, sobre mim, sobre nós. E em determinado momento cantavam: queremos resplandecer como Moisés no Sinai. Por meses a igreja cantava essa canção com muita paixão, porque a imagem de Moisés no Sinai, passando dias cara a cara com Deus, recebendo a lei e aparecendo diante do povo com o rosto brilhando, resplandecendo, é muito forte. É a representação de estar diante de Deus e ser escolhido ou escolhida para uma obra muito importante, em nome de Deus. E a nossa igreja vivia um momento de mudanças, em que a grande maioria queria genuinamente ser usados por Deus, impactar o mundo a partir do amor e da graça de Deus. É essa paixão que ainda me guia hoje. Não me interessam muito os títulos, honrarias ou projetos pessoais. Eu continuo querendo estar cara a cara com Deus, ser íntimo de Deus, para que eu encontre maneiras de refletir a graça e o amor de Deus às pessoas ao meu redor. A todo aquele e aquela que tem necessidade de experimentar a graça e o amor de Deus. Todos nós, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando o meu pastor, naquela época, o pastor Jorge Cruz, interrompeu o cântico um dia no meio da música e disse: queridos, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Não foi? Ele disse. É a igreja. Sim. Aí ele continuou: a palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo, logo Deus vive dentro de nós, não é? A igreja. Sim. Então, com todo respeito a Moisés, disse ele, que foi um grande homem de Deus, eu acho que Deus pode fazer obras ainda maiores que as de Moisés através da sua e da minha vida. Portanto, eu acho que a gente tem que cantar: queremos resplandecer mais do que Moisés no Sinai. Porque o véu foi rasgado e hoje temos acesso livre a Deus. Um tipo de acesso que causaria inveja a Moisés.
Aí a igreja veio abaixo, parecia Galvão Bueno gritando é tetra abraçado com Pelé. Foi aleluia pra cá, gritaria pra lá, bate palma, dá pulinho, foi de tudo. Todo mundo cantando, queremos resplandecer mais do que Moisés no Sinai. E aí, você topa? Você quer conhecer Deus cara a cara, aqui agora, nessa vida? Você quer ser íntimo de Deus, íntima de Deus aqui agora? Meu esforço semanal aqui é meditar com você sobre a revelação do Deus vivo através do texto bíblico, para que a unção que está sobre nós nos leve a entender melhor quem é Deus, o que importa para Deus e como podemos colaborar com a sua missão na Terra. Eu não quero ficar aqui dizendo com quem você deve se relacionar ou não, como você deve ofertar. Eu quero te oferecer as ferramentas para que você seja restaurado e restaurada a ponto de ter um relacionamento com Deus tão marcante, tão profundo, que as suas decisões, que as suas ações passem a refletir a presença de Deus na sua vida, a refletir a graça e o amor de Deus. Isso é o que me interessa. E para nós crescermos em intimidade com Deus, é fundamental entendermos e incorporarmos alguns princípios que Deus nos revelou através da Bíblia. Um princípio fundamental é a ideia de pacto como linguagem de Deus. Nas últimas mensagens, eu tentei demonstrar que através dos pactos que Deus fez com a humanidade, através de pessoas como Adão, Moisés, Abraão, entre outros, nós nos tornamos parte da família estendida de Deus. Somos adotados por Deus como seus filhos e filhas. Por outro lado, passamos a ter em Deus o nosso Senhor, o nosso suzerano, aquele que prometeu prover as nossas necessidades e nos dar segurança. E mesmo quando nós quebramos a nossa parte do acordo, do pacto, quando nós pecamos, Ele é fiel e amoroso para nos perdoar e nos restaurar. Com esses conceitos em mente, vamos ler um trecho da narrativa da criação em Gênesis 1, a partir do verso 27. Diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as ferramentas, todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, diz a palavra de Deus. Como você vê nessa passagem agora, que tem o conceito de pacto entre senhor e servo, entre suzerano e vassalo, em sua mente? Bem, Deus cria o homem e sua mulher segundo a sua imagem. Essa frase claramente mostra que quem tem o poder, quem é o chefe, quem é o suzerano. Daí esse chefe, esse senhor diz: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais. Eis que eu lhes dou todas as plantas, todos os vegetais, e assim por diante. Eu não sei quanto a você, mas para mim fica claro quem é o dono de tudo. E que ele, o dono da terra, está mostrando tudo o que é dele e dizendo ao seu vassalo Adão: O que é meu, eu te dou. Faça bom proveito. Não vai te faltar nada aqui. E no capítulo 2, nós lemos uma única regra do pacto que não podia ser quebrada. Deus diz para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E enquanto Adão e Eva obedeceram, eles desfrutaram do Éden e da presença de Deus diariamente, pois o Senhor andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, como está escrito no capítulo 3. Uma clara referência a Deus se fazendo presente à sua criação, comunicando o interesse de Deus em desfrutar da sua própria criação, da sua própria terra. Mas Adão e Eva caem em pecado e, como vassalos que são, perdem a comunhão com Deus. Perdem o privilégio de desfrutar do Éden e de experimentar o Deus Criador presente perto. O ser humano perde a comunhão com Deus. Daí para frente, o contato com o divino se dá através de visões, de sonhos, de epifanias, em que anjos e imagens que representam a Deus aparecem aqui e ali no texto bíblico. Lembra que Deus aparece em sonho para Abraão como uma fumaça, como uma sarça ardente para Moisés? Até que Deus reencontra Moisés no Sinai, onde faz um novo pacto, e entrega a lei a Moisés e ordena a construção do tabernáculo, um lugar de habitação do Deus Altíssimo.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre Deus restabelecendo a sua presença e comunhão com a humanidade através do pacto com Moisés no Sinai e através do tabernáculo. Lemos o seguinte em Êxodo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como os transportei sobre águas, asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Aqui claramente Deus está se apresentando como Senhor, como suzerano, como o mestre poderoso daquele povo. Continua o texto. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, ou seja, se guardarem o meu pacto, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui Deus começa a negociar as cláusulas do contrato, do pacto. Moisés voltou, diz o texto, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Percebe como claramente Deus está oferecendo um acordo ao povo de Israel através de Moisés? Deus manda um recado, que na verdade é uma cláusula do pacto, daí o povo ouve e responde se aceita ou não. E o capítulo segue essa dinâmica o tempo inteiro. Deus diz ao povo, Deus diz, vá ao povo e diga A, B, C ou D, e o povo responde de alguma maneira. No capítulo 20, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, que nesse contexto, como nós aprendemos, são as cláusulas contratuais desse pacto, dessa aliança que Deus está fazendo com o povo de Israel. E nos próximos capítulos nós vamos ler uma série de leis que Deus dá a Moisés acerca de escravos, justiça, propriedade, sobre o sábado. Até que no capítulo 24 nós lemos sobre a confirmação desse pacto, dessa aliança, através de sacrifícios de animais e sangue, como era o costume daquela época. A grande questão aqui é: qual é a diferença entre o pacto de Deus e Abraão e o pacto de Deus com os israelitas no Sinai? Primeira grande diferença é que para Abraão Deus promete um monte de coisas difíceis de acontecer. A partir de um casal idoso, Deus faria uma grande nação. Mas agora com Moisés, a grande nação já existia. Os hebreus eram uma nação de escravos fugindo do Egito, do grande império daquela região. O que o povo precisava então naquele momento? De ordem, de organização. Se Abraão precisava de esperança, de um sonho, o povo hebreu, sob a liderança de Moisés, precisava de ordem, de organização. E é justamente o que Deus oferece ao povo. Deus prova ao povo hebreu ser esse suzerano capaz de curvar um império diante de um homem com um cajado, que era Moisés. E por isso merece a confiança do povo, que se dispõe, ao menos em teoria, a aceitar esse senhorio de Deus e obedecer às suas leis. Mas tem um aspecto importantíssimo e provavelmente o mais importante. Deus restabelece a sua comunhão com a humanidade através do povo hebreu. Nós lemos no capítulo 25. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Meus amigos e minhas amigas, Deus é eterno, não é verdade? Deus não é objeto que você possa ver, apontar ou tocar, não é verdade? Deus é espírito. Portanto, não pode ser contido num lugar, não é verdade? Mas mesmo assim, Deus escolhe habitar no meio do seu povo dentro de um tabernáculo. O Deus suzerano que escolhe pagar o preço caso Abraão quebrasse o contrato firmado entre eles, é o Deus espírito que escolhe viver num tabernáculo para dar segurança ao povo nômade e fugitivo de que Deus estava do lado deles. E se isso não demonstra o cuidado, a graça e o amor de Deus, eu não sei mais o que pode demonstrar. Eu tenho que chamar a sua atenção para outra coisa. No Éden, Deus andava livremente com Adão e Eva, que andavam livremente. No deserto, Deus vive em uma tenda, num santuário que era uma tenda, junto a um povo nômade que vivia em tendas. E mais para frente, quando o povo de Israel se estabelece na terra prometida e se torna um povo estacionário, Deus estabelece a construção de um templo como sua moradia estacionária. Não porque Deus precise de uma morada, mas porque nós, humanos, precisamos.
Deus quer tanto fazer parte das nossas vidas que Ele se apresenta a nós no nosso contexto. Você já parou para pensar nisso? Eu vou além e digo que hoje o Deus que não muda, que era, que é e que há de ser, se apresenta a muitos através de músicas, do teatro, do cinema e aqui, através da internet. Deus usa a nossa cultura, o nosso modo de ser para se apresentar a nós. Você já parou para pensar nisso? Não que Ele precise, mas é que nós precisamos. Eu acho engraçado que tem igrejas que proíbem o uso de televisão e coisas do tipo. Mas para mim é tão claro que Deus usa a cultura do momento para se revelar à humanidade. Eu tenho muita dificuldade de compreender as pessoas que dizem que não se pode misturar coisas do mundo na igreja. Ora, se tudo que existe é dele, porque Deus é o grande suzerano, o grande Senhor, e se Ele escolheu tantas vezes se manifestar a cultura, as coisas do mundo, por que nós devemos rejeitar? O que eu vejo é o desejo de Deus em nos alcançar, em falar com a gente da maneira que nós entendemos, da maneira que faz sentido para a gente. Então pensa sobre isso. E se você quiser, compartilha essas ideias aí com a gente via comentário. Mas eu vinha dizendo que Deus ordena a construção do tabernáculo, do santuário em forma de tenda, para restabelecer a sua presença no meio do povo, para restaurar a comunhão entre o Criador e a humanidade, simbolizada no povo israelita. Bastava que eles obedecessem e cumprissem a lei, o que o povo certamente não fez. Não fez porque eles, assim como eu e você, não conseguimos obedecer a Deus por mero esforço próprio. Ou aceitamos a força que vem de Deus, ou cultivamos a graça de Deus em nossas vidas, ou continuaremos batendo cabeça. O tabernáculo oferece a possibilidade das pessoas se reconectarem com Deus, mas não livremente como era no Éden. No tabernáculo, o povo tem acesso ao átrio, onde oferece sacrifícios a Deus através dos sacerdotes. Essa é a área externa. E dentro da tenda existem duas partes. O santo lugar, onde os sacerdotes podem ir, alguns deles, e o santo dos santos, onde era o trono de Deus, onde ficava a arca da aliança, representando o próprio Deus. E nesse lugar super especial, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar para levar as demandas do povo. Ou seja, o tabernáculo é um lembrete que Deus está presente entre nós outra vez. Mas também nos lembra que o nosso pecado, a nossa impureza, impede o nosso acesso cara a cara com Deus, como Moisés esteve lá no Monte Sinai. O que eu quero que você guarde da mensagem de hoje, eu quero que você entenda que Deus criou o mundo e a humanidade porque Ele queria viver em comunhão conosco. E que desde a queda de Adão e Eva, Deus tem trabalhado para restaurar aquela comunhão. Deus não criou o mundo para mostrar seu poder. Deus não tirou o povo do Egito para mostrar seu poder. Deus não é exibido. Deus é amor. E Deus é apaixonado por sua criação, por mim e por você. E Ele busca falar com cada um de nós de 1001 maneiras até que nós tenhamos restaurados a nossa comunhão com Ele. Isso é o que significa salvação. Salvação não é ir para o céu ou evitar o inferno. Salvação significa ter comunhão total, livre e restrita com Deus, aqui, agora e até a eternidade. Mas esse tipo de relacionamento com o eterno não é conquistado por nossos méritos, através disso ou daquilo. Só através de Jesus, que venceu a morte, ressuscitou e rasgou o véu que impediu o acesso do povo ao Santo dos Santos, é que nós conseguimos. Então vou repetir o que eu disse na semana passada. Deus não desiste de nós. Sabe por que Deus cura? Porque muitos de nós precisamos da cura para conhecer o amor de Deus. Assim como o povo de Israel precisava do tabernáculo como a representação da presença de Deus. Sabe por que Deus dá prosperidade? Porque muitos apenas conhecem a Deus através da prosperidade. Sabe por que Deus formou a igreja? Porque muitos precisam da igreja para experimentar a presença de Deus. O fato é que todas essas coisas são meios, são meros instrumentos que nos ajudam a conhecer a Deus. Deus não desiste de nós e Ele encontra maneiras de se revelar a cada um de nós. Porque o que Deus quer de verdade é que o nosso rosto resplandeça mais do que o de Moisés no Sinai. Então, vocês precisam de ordem e organização na sua vida? Deus pode te ajudar como ajudou o povo israelita. Você precisa conquistar algo muito importante? Deus pode te ajudar a conquistar seu objetivo, como ajudou Josué na conquista de Canaã. Deus tem feito um esforço tremendo para restaurar a comunhão que Ele tinha com a sua criação no Éden. Não é agora que Ele vai parar, não é verdade? Então busquemos nos agarrar a tudo aquilo que nos aproxima de Deus.
e que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, pessoal. Espero aqui. Ah, que vontade de andar contigo nesse jardim, na viração do dia, pegarei em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência, de andar contigo, pelo jardim, na viração do dia, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de contar a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria